Manhã de quarta-feira com muitas informações importantes no noticiário do Internacional. Tem jogador cortado da delegação que vai jogar contra o Brasil de Pelotas hoje à noite no estádio Beira-Rio porque está sendo vendido. Agora é oficial, o Inter admite. Tem jogador sendo vendido. A gente fala também e traz detalhes sobre os números que envolvem a ida de Pedro Henrique para o Corinthians e também os detalhes da compra do atacante Wesley. Os valores são menores do que os que foram trazidos ainda ontem à noite. A gente também fala muito sobre o retorno de Oscar para o futebol brasileiro e o interesse do Inter em repatriar o meia que está no futebol chinês. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gess Repórter e nesse conteúdo tudo que aconteceu nas últimas horas no noticiário do Inter, porque tem jogo hoje, tem atleta cortado da delegação porque está sendo vendido, os números da ida de Pedro Henrique para o Corinthians, os números da chegada de Wesley no Beira-Rio e Oscar podendo pintar no Beira-Rio em 2025, a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e dá essa força. Estamos chegando aos 50 mil inscritos aqui no canal Lucas Gess Repórter. Batendo 50 mil vai ter sorteio de camiseta autografada do Internacional. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio dela. KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita no primeiro depósito o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu tô colocando aí as odds de Ipiranga e Grêmio, que às 7 horas da noite se enfrentam. O Grêmio com reservas lá em Erechim, no Colosso da Lagoa. Vitória do Grêmio pagando 2,30, enquanto o empate e a vitória do Ipiranga tá pagando 3,10. Deixa a tua fezinha lá em KTO e na sequência vocês também já estão vendo as odds para Inter e Brasil de Pelotas, 9h30 da noite, jogo que estarei lá no estádio Beira-Rio acompanhando tudo, vitória do Inter pagando 1,22, empate 5,66 e vitória do Brasil pagando 12, eu tô jogando em vitória do Inter e empate entre Ipiranga e Grêmio lá em Erechim. Rapaziada, vamos começar falando da lista de relacionados, que saiu há pouco e que tem novidades importantes. A principal delas, Pedro Henrique não está relacionado e o Inter logo depois mandou um comunicado para a imprensa colocando o motivo de algumas ausências. Matheus Dias, Igor Gomes e Hugo Malo seguem em retreinamento em parte final de recuperação de suas lesões. O Matheus Dias é até um caso diferente, vai realizando uma mini pré-temporada porque ele não realizou nada da pré-temporada. Ele estava com a seleção brasileira na Granja Comari, no Rio de Janeiro, antes da ida para a Venezuela para o pré-olímpico, onde o Maurício, meia do Inter, estava. Maurício, que inclusive está relacionado, ele retornou ontem e já está na relação do jogo de hoje. Possivelmente vai começar no banco, já que também não realizou pré-temporada, mas o Matheus Dias vai fazer uma mini pré-temporada ainda. Matheus Dias, Igor Gomes e Hugo Malo fora. Campanharo segue com desconforto no joelho direito e fica em tratamento no CT Parque Gigante. E Pedro Henrique, o Inter colocou. O atleta tem negociação em andamento e está fora dos relacionados. Eu vou falar na sequência sobre essa situação do Pedro Henrique, algumas questões que eu descobri nas últimas horas. Bom, dentro disso, tá, pessoal? O Maurício relacionado, Matheus Dias, Igor Gomes e Campanharo fora, mais o Pedro Henrique cortado da concentração. Lucas Alário treinou entre os titulares para o jogo de logo mais. Ontem foi um treino fechado no CT Parque Gigante, eu ouvi que ele participou de boa parte da atividade e tem alguma chance do Alário começar o jogo de hoje. Se ele não começar, jogar os 45 minutos finais entre os jogadores titulares do Internacional, tá certo? 9h30 a bola rola para Inter e Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio. Pessoal, vamos falar do Pedro Henrique porque alguns valores foram revelados sobre a ida dele para o Corinthians. Ele deve chegar amanhã, quinta-feira, lá em São Paulo, vai para o Parque São Jorge, CT do Corinthians, fazer exames médicos e assinar em definitivo com o clube paulista. Em relação aos valores, o Corinthians deve pagar 1.200.000 euros parcelados para o Internacional para contratar o Pedro Henrique. Cerca de 6 milhões de reais o valor em real que o Corinthians vai pagar pelo atacante de 32 anos. Valor parcelado, o Inter e o Corinthians estão acertados e o Pedro Henrique viaja amanhã. Só que alguns valores importantes também estão chegando em relação à contratação do atacante Wesley, de 24 anos, do Cruzeiro. A gente falou ontem
que o Inter assumiria a dívida do Cruzeiro com o Palmeiras. O Cruzeiro pagou, e pelo menos topou pagar para o Palmeiras em 2023, quando levou o Wesley lá para a Toca da Raposa em Belo Horizonte, 16 milhões de reais, mais ou menos 3 milhões e meio de euros, um pouco menos de 3 milhões e meio de euros. Só que ainda resta uma parcela a ser paga pela Raposa para o Palmeiras, de 2 milhões de euros. E o Inter arcaria com esse valor para trazer o Wesley. 2 milhões de euros da dívida do Cruzeiro com o Palmeiras, ou seja, 10 milhões de reais. O Inter pagaria o Palmeiras e não o Cruzeiro pela contratação do Wesley. A informação do Lucas Colar e o Alexandre Ernst, meus parceiros de Donos da Bola na TV Bandeirantes, que fazem um ótimo trabalho nos seus canais e também lá no Voz do Gigante, é de que esse valor é um pouco menor. Aliás, eu considero bem menor, tá? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não quer fazer um novo compromisso, um novo contrato em cima de um contrato que já existe com o Cruzeiro. Então, o Internacional deve pagar ao Palmeiras 1.200.000 euros. Um valor abaixo desse valor que a gente está falando de 10 milhões de reais. É o mesmo valor que o Inter estará recebendo do Corinthians pelo Pedro Henrique. 1.200.000 euros, cerca de 6 milhões de reais. E os outros 800.000 euros, o Cruzeiro ainda deve pagar como dívida para o Palmeiras. Esse deve ser o valor fechado do negócio entre Inter e Cruzeiro e também envolvendo Palmeiras pelo atacante Wesley. A ideia do Inter é que ele chegue até o final dessa semana em Porto Alegre, assine e seja regularizado no BID e esteja na lista de inscrição do Campeonato Gaúcho, até para suprir essa ausência e saída do Pedro Henrique para o Corinthians. E a outra informação que eu quero falar aqui é sobre uma possível volta de Oscar ao estádio Beira-Rio. Antes, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui para tu não perder nada e ser notificado dos vídeos aqui do canal Lucas Dias Repórter. Estamos chegando, como eu disse no início do vídeo, em 50 mil inscritos e vai ter sorteio de camiseta autografada. Já pensou uma camiseta autografada pelo Alário, pelo Ener Valencia, pelo Alan Patrick, pelo Arangues, pelo Bustos, enfim. Vai ter autógrafo dessa galera toda e tu vai poder concorrer quando a gente chegar aos 50 mil inscritos por aqui, tá? Pessoal, vamos falar do Oscar. Informação do Rafael Reis, repórter do site UOL Sport aqui no Brasil. O Oscar vai fazer agora a sua última temporada com a camiseta do Xangai Port na China. Vai ser a sua 8ª e última temporada no futebol chinês. E ele já definiu que um dos lugares que ele quer voltar é o futebol brasileiro. Que ele voltaria para o futebol brasileiro em 2025 e toparia reduzir bastante o seu salário por lá. Pra gente ter uma noção, o Oscar recebe cerca de 24 milhões de euros anuais no Xangai Port lá na China. É um salário, por exemplo, parecido com o que o Haaland e o De Bruyne recebem no Manchester City. É um salário astronômico. Então, para voltar ao futebol brasileiro, o Oscar teria que se readequar aos valores e condições do futebol brasileiro. Ele está muito próximo, tá? Ele não vai rescindir agora, para que a gente entenda. Ele tem contrato até final de novembro, dezembro, lá no Xangai Port, na China. Ele vai cumprir o seu contrato e não vai renovar. Os chineses até queriam renovar com ele, apesar de entenderem que, para ele renovar, teria que reduzir a pedida, porque o futebol chinês não é mais tão rico como foi em outros anos anteriormente. E o Oscar vê com bons olhos, pelo que diz o staff do atleta nessa matéria do Rafael Reis, do UOL Sport, um retorno dele ao futebol brasileiro. O Oscar já despertou interesse nos últimos meses e semanas de 2 clubes, Inter e Flamengo, perdão. Outros clubes olharam também a possibilidade, São Paulo, Palmeiras, é óbvio. Mas agora o Flamengo contratou o De La Cruz e já tem o De Arrascaeta. Então parece que não vai ter muito espaço para o Oscar chegar por lá. Em relação ao Inter, o que eu ouvi é que o Inter já tinha feito contato. O presidente deu uma entrevista para a ESPN no final do ano passado falando que sim, ele conversou com o Oscar, abriu as portas do Inter para o retorno dele, mas não falou com o Xangai Port. Até porque agora não vai precisar. Ele vai só cumprir o contrato e vai ficar livre no mercado. Mas o Internacional está atento sim à situação do Oscar e o presidente Alessandro Barcelos já havia deixado isso claro. Mas hoje não há nenhuma movimentação de fato para essa contratação, assim como de nenhum clube brasileiro. Flamengo e Inter tentaram no ano passado, conversaram. O Flamengo, inclusive, se acertou com o Oscar. Ele queria voltar para o futebol brasileiro e queria jogar no Flamengo. Mas ainda assim, o Inter também fez esse contato,
pelo que foi revelado pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista à ESPN lá em outubro, novembro do ano passado. Ele procurou o Oscar, conversou algumas vezes e disse: vai voltar para o Brasil? O Inter tá de portas abertas para te receber e para tu ser repatriado. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao futuro de Oscar, que vai fazer a sua 8ª e última temporada, e para 2025 desperta o interesse do Inter e de outros clubes brasileiros, obviamente. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.